Neste vídeo, vamos dar uma visão geral das demonstrações financeiras a apresentar aos utilizadores externos. No fim do período de relato, as entidades devem apresentar um conjunto completo de demonstrações financeiras que inclui uma demonstração da posição financeira, uma demonstração do rendimento integral, uma demonstração das alterações no capital próprio, uma demonstração dos fluxos de caixa e um conjunto de notas. Porém, salienta-se que a demonstração do rendimento integral pode ser apresentada como uma única demonstração financeira ou pode, em alternativa, ser decomposta e substituída por duas demonstrações financeiras: a demonstração dos resultados e a demonstração do outro rendimento integral. Além disso, cada uma das demonstrações financeiras pode ser apresentada com as designações aqui referidas ou com outras que a entidade entenda ser mais adequadas. Por exemplo, há empresas que continuam a designar a demonstração da posição financeira por balanço, o que não contraria o que está disposto na ES1. A demonstração da posição financeira, como o próprio nome indica, representa a posição financeira da entidade no fim do período de relato. Esta demonstração financeira apresenta, por um lado, os ativos, ou seja, os recursos que a empresa controla com vista a obter benefícios económicos futuros. Estes ativos incluem, por exemplo, ativos fixos tangíveis, como é o caso do edifício Fabril, ativos intangíveis, como marcas e patentes, inventários, como matérias-primas e produtos acabados, dívidas a receber de clientes ou dinheiro em caixa. Mas a demonstração da posição financeira apresenta também as fontes de financiamento destes recursos. Temos, por um lado, o capital próprio, que inclui o capital e os resultados retidos e que representa o financiamento proporcionado pelos investidores, sócios ou acionistas. E também temos os passivos, que incluem empréstimos bancários, dívidas a fornecedores ou dívidas ao Estado e que representam o financiamento proporcionado pelos credores, assumindo aqui os bancos um papel de destaque. Os fundos proporcionados por estes investidores e credores são aplicados num conjunto de ativos que se espera que gerem dinheiro que permite remunerar o capital aplicado na entidade. A demonstração da posição financeira apresenta, assim, três categorias de elementos: os ativos, os capitais próprios e os passivos, sendo esta expressão usualmente designada por equação fundamental da contabilidade. Mas o utilizador externo precisa de conhecer não apenas a posição financeira da entidade no fim do período de relato, mas também as variações que ocorreram na posição financeira da entidade entre o fim de dois períodos de relato consecutivos. Estas variações podem ser de natureza económica ou de natureza monetária, e a respectiva informação é apresentada nas restantes demonstrações financeiras. As variações económicas que ocorrem na posição financeira de uma entidade entre o fim de dois períodos de relato consecutivos incluem o resultado líquido do período, o outro rendimento integral do período e outras variações do capital próprio relacionadas com operações com detentores do capital ou com a reexpressão de elementos resultantes do tratamento retrospectivo de um erro ou de uma alteração de política contabilística. O resultado líquido resulta da diferença entre rendimentos provenientes, por exemplo, de vendas e de prestações de serviços e os gastos suportados para conseguir gerar esses rendimentos, como, por exemplo, gastos com o pessoal ou depreciação dos equipamentos usados na produção. O resultado líquido do período, assim como as diferentes categorias de rendimentos e gastos que foram considerados na sua determinação, são apresentados na demonstração dos resultados. O outro rendimento integral inclui os rendimentos e os gastos que são reconhecidos diretamente no capital próprio sem afetar o resultado líquido, como, por exemplo, excedentes de reavaliação de ativos fixos tangíveis ou variações de justo-valor de ativos financeiros disponíveis para venda. O outro rendimento integral, assim como cada uma das suas componentes, são apresentados na demonstração do outro rendimento integral. E, finalmente, as outras variações do capital próprio relacionadas com operações com detentores de capital ou com a reexpressão de elementos são apresentadas exclusivamente na demonstração das alterações no capital próprio. As variações monetárias que ocorrem na posição financeira de uma entidade entre o fim de dois períodos de relato consecutivos
entendidas como as variações de caixa e seus equivalentes, são apresentadas na demonstração dos fluxos de caixa. E, finalmente, a informação apresentada em cada uma das demonstrações financeiras anteriormente referidas é complementada por um conjunto de notas explicativas. A descrição das políticas contabilísticas usadas, informação detalhada sobre alguns dos elementos apresentados na demonstração da posição financeira ou na demonstração de resultados e informações adicionais sobre contingências ou sobre partes relacionadas são exemplos de informações que as entidades devem apresentar nas notas. Para mais informação sobre este tema, consulte o site do Accounting Institute.